Olá pessoal, E aí galera, meu nome é Giuseppe Graça, e eu sou o Nil Alves. nós somos do Chuva de Cinema e nós estamos aqui com um quadro novo onde vamos trazer listas com indicações de filmes para vocês irem assistindo. Nós somos o Inventário de Cinema. Aproveitando que a onda de remakes nunca esteve tão em alta e que alguns filmes de fato têm superado os originais, justamente esse será o nosso primeiro tema, filmes que merecem remakes, onde nós vamos falar 6 filmes que merecem remakes não necessariamente por serem ruins, muito longe disso, não necessariamente ruins. Não necessariamente, porque são. né? Tem uns que são. Este será justamente o nosso primeiro tema, 6 filmes que merecem remakes. São obras que merecem ser revisitadas, não por serem ruins, mas porque merecem um olhar moderno, sem estragar, é claro, aquilo que tinha feito sucesso anteriormente. A Paixão de Joana d'Arc ou O Martírio de Joana d'Arc é um filme francês de 1928, dirigido e escrito pelo Carl Theodor. Ele se baseou para escrever o roteiro em documentos históricos do julgamento e últimos dias de vida da Joana. Na época, uma mulher que foi considerada criminosa por ter cometido heresia, mas hoje em dia ela é vista como uma heroína muito importante para a França. Um remake na altura do campeonato seria algo bastante ousado, principalmente por 3 fatores principais. A direção do Carl Theodor, porque ele consegue abordar de maneiras muito interessantes a fé da personagem e todo o sacrifício de uma mulher lutando contra as pessoas e contra a Igreja Católica e conseguindo os seus direitos, né? A ausência de som também é outro fator muito importante para o filme se tornar tão especial. O fato dele não ter som, ele contribui bastante para as expressões de personagens e para que o telespectador foque bastante no visual e nas características artísticas do filme, que faz com que a tensão e todo o clima de tortura pela personagem que ela passou fique mais em evidência, assim, sabe? René, Jane, quê? Peraí. Fala só René Falconetti. René Falconetti. A atuação de René Falconetti também é algo bastante importante nesse filme, porque é uma atuação única, literalmente, por causa que a atriz só fez esse papel. E ela consegue dar as suas expressões e suas emoções muito fiel, e você consegue realmente entender e aceitar que aquela personagem, na verdade, de certa forma, também é atriz e consegue fazer essa relação. Acho que esse é um dos maiores feitos do filme que faz ele ser tão importante. Acredito que se for para ser refilmado, ele tem que ser feito com uma força de vontade incrível da equipe. Por causa que eu acho que é um tema e é uma abordagem, uma história muito importante que as gerações precisam entender e acolher. Tanto que já tem uns 10 filmes que falam da história da Joana também. Teve um com a Ingrid Bergman, teve com a Mila Jovovich e várias outras atrizes muito importantes. Mas acho que é difícil alguma chegar ao nível do que a René Falconetti. Mas acho difícil alguma chegar ao nível do que a René conseguiu chegar, minha crush. Acho que esse momento é muito importante por toda essa onda de discussão sobre o direito das mulheres e do feminismo, uma questão que realmente deve ser abordada. E essa história tem com certeza importância pela França e pelo mundo todo por ser uma mulher e como ela foi julgada e subjugada e até hoje mesmo, hoje em dia ainda tem pessoas estúpidas que não acreditam em nada do que aconteceu, mas acho que a questão não é isso, acho que a questão é realmente o poder em que a personagem carrega e como é importante mostrar isso no cinema, que é com certeza a melhor ferramenta que as pessoas têm acesso à informação hoje em dia. O próximo filme da lista é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, dirigido por Robert Wiene. A obra que criou praticamente o expressionismo alemão e todas as suas regras que viriam a ser seguidas por dezenas de filmes posteriores. O expressionismo alemão também surgiu na França. Em um pequeno vilarejo, um hipnotizador chamado Dr. Caligari anda com seu discípulo Cesare, ou Cesare, que supostamente está dormindo há mais de 20 anos. Quando a noite cai, Cesare perambula pelas cidades, concretizando as profecias de seu mestre, que incluem assassinatos. What the fuck? O contexto da época, que era o mesmo de todo o expressionismo alemão, incluía metáforas sobre uma Alemanha desestabilizada, principalmente devido ao pós-guerra, à sua economia e ao Tratado de Versalhes, que a prejudicara muito. Este contexto se perderia em um remake, mas a história de Cesare, que representa um povo adormecido, que está sendo manipulado e precisa despertar, é um tema que se mantém forte ainda hoje e que pode sim ser aproveitado numa nova filmagem. O filme tem um visual incrível, pra mim eu acho que é isso que faz o expressionismo ser algo tão único e incrível.
Em 1962, um roteiro sem título de Robert Bloch, que escreveu Psicose, ele foi nomeado forçadamente para o gabinete do Dr. Caligari pelo seu diretor, Roger Kay. Mas, fora o título e o final, mais ou menos, não tem nenhuma semelhança com a obra original. Críticas. Em 1989, uma obra chamada Dr. Caligari, que é uma espécie de um filme videoarte erótico, também é considerado uma sequência do filme. Desculpa, videoarte erótico? Achei o filme pra ver porque era uma sequência do Dr. Caligari, quando eu vi tava pulando uma na tela. Tá bom. Em 1992 foi lançado um chamado Gabinete do Dr. Ramírez, que também não tinha quase nada com o original e nem foi lançado em vídeo. A questão é que não houve nenhum remake lançado até 2005, onde de fato foi lançado um remake com Doug Jones no papel de Cesare. O Gabinete do Dr. Caligari de 2005 é um filme independente. O problema é porque eles chamaram atores novos para interpretar e colocaram uma espécie de tela verde em cima dos cenários originais do filme, o que gerou muitas críticas. Ficou muito ruim. Sim, e o pior de tudo é porque ficou como remake de Psicose, não acrescentou nada em relação ao original. Então, na minha opinião, essa é uma obra que sim merece ser revisitada sem estragar o contexto original do filme, sem estragar tudo aquilo que ele tinha de oferecer, que ele oferece de bom, e trazendo um visual mais moderno, com um olhar mais moderno. E claro, com interpretações que respeitem as antigas, sem carregar tanto como era no expressionismo alemão. Um exemplo disso é o remake de Nosferatu, de 1979, feito por Herzog, que segue essa linha mais ou menos do que estou querendo dizer. Por sinal, o Nosferatu também está tendo produção de remake com Robert Eggers. Que dirigiu A Bruxa. Mas vamos ver, né? Fiquem atentos. Amantes da Play Art, esse filme é para vocês. Caçados é um filme de 2007, americano, lançado diretamente para DVD, de terror e aventura. O filme narra a história de uma família típica americana que vai passar as férias em um safari na África e acaba virando presas de leões famintos. O diretor do filme é o africano Darnell Hudget, que já havia sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro pelo filme Yesterday. Vai nesse filme criar cenas tensas e cenas de contrastes entre a família e os próprios leões, fazendo uma subtrama muito bem colocada. As cenas de suspense são muito bem colocadas no filme, que faz com que nós que estamos assistindo ao filme ficamos bastante tensos com o que vai acontecer, tentando prever tanto as ações das pessoas que tentam escapar dos leões, quanto os próprios animais, vendo o que vai acontecer, né? Aquele típico filme de terror lançado para DVD. Apesar da direção ser muito boa, o roteiro é muito fraco, porque os personagens são desenvolvidos de uma maneira muito superficial. Aquele drama típico americano, um erro comum também visto no filme Um Antes de Crime, por exemplo, onde tem todo um drama da família, dos pais e dos filhos, que não acrescentem nada com a história que tá sendo contada e é muito clichê, assim, eu não gosto. Eu assisti esse filme quando eu era criança, com a minha família, e eu acho que poucas pessoas conhecem, então por isso também ele merece um remake, porque as pessoas atuais acham que vai ser uma história interessante, e quem sabe também corrige os erros do roteiro e a direção também fique melhor. O filme ele se sustenta bastante pela sua ambientação, né, africana, que é muito bonita, pelos efeitos especiais também de sangue. E também tá pela atuação da Bridget Moynahan, acho que é assim, que consegue segurar o filme, tipo, nas costas. Só espero que se forem fazer a nova versão do filme, não forcem com efeitos especiais em CGI ou computador dos leões, porque eu acho que a grande graça do primeiro filme era o realismo que os leões eram mostrados. O próximo filme da lista é outro do expressionismo alemão, Metrópolis, de 1927, dirigido por Fritz Lang. O filme fala da cidade futurista chamada Metrópolis, onde a classe trabalhadora se divide dos planejadores da cidade. O filho do mestre da cidade se apaixona por uma profeta da classe de trabalhadores que prevê a chegada de um salvador que vai resolucionar o problema da divisão de classes. Novamente no contexto do expressionismo alemão, o filme representa... Nazistas! Novamente no contexto do expressionismo alemão, críticas fervorosas e o assunto sobre uma sociedade dividida entre a classe dos trabalhadores e a classe dos que mandam é um assunto que ainda gera até hoje. A divisão social que está ocorrendo principalmente agora no Brasil é um perfeito exemplo disso. Sendo assim, o assunto do filme poderia ser trazido para qualquer época, em qualquer momento. Em 2001, fora lançado um filme anime que se fala ou é anime? Pra falar anime. Em 2001, um filme anime baseado num mangá chamado Metrópolis fora lançado, mas segundo seu criador, a única coisa que ele sabia do original era o pôster que ele viu numa revista, embora a obra tenha semelhanças, sim, de fato, com a original.
Welcome to Metropolis. Em 2007, o produtor João Alexandre o Grande demonstrou interesse em fazer um remake do filme e comprou os direitos da obra. Mas não ficou por isso. Em 2016, o produtor da série Mr. Robot mostrou interesse em fazer uma minissérie baseada em Metrópolis. Com nada concretizado até então... Igual minha vida. Nada concretizado até então, esperemos que a obra, de fato, se for surgir um remake, caia em mãos boas, que não transforme a direção de arte, que é uma das coisas que o expressionismo alemão tinha tanto a oferecer, em puro CGI. Esperemos que os cenários sejam respeitados, algo parecido com Blade Runner 2049, talvez, onde de fato sejam construídos sets para a filmagem, onde, enfim, não tenham pena de gastar dinheiro, porque Metrópolis foi uma das obras mais caras do seu tempo e o dinheiro foi bem aproveitado no filme, e esperemos que uma filmagem talvez possa melhorar alguns detalhes do roteiro que ficaram de fato datados, mas não estragar os outros elementos que tinham tanto a oferecer na época. Encerrando com uma polêmica, Tempos Modernos é outro filme também que eu coloquei nessa lista. Provavelmente eu não me xingar por ter colocado ele, mas não se preocupem, o filme está intacto lá, bem quietinho. Seu humor e crítica social são as suas características principais, que eu acho que faz a gente se perguntar hoje em dia, né? Por que Tempos Modernos? Por que não pós-modernos? Então, quais são os problemas que temos hoje em dia, os problemas que o filme mostrou e os problemas novos que surgiram, quais questões que o filme aborda e que ainda tem hoje em dia e quais questões surgiram agora com esse tempo, né? Acho que a modernidade ela vai avançando e vai sumindo os problemas e também aparecem outros problemas. Acho que isso é uma questão muito importante de ser abordada caso venha um remake, né? E também deve se perguntar, acho que quem... outro ator que vai chegar ao mesmo nível que Charlie Chaplin foi, né, no seu nível de humor, de roteiro e de direção. Talvez se vier uma versão nova do filme, ele possa usar uma abordagem diferente de séries atuais, como Black Mirror, The Handmaid's Tale, ou até filmes cults como O Lagosta, que usam tons apáticos e bem pesados para fazer suas críticas. Eu acho que a grande coisa boa de Tempos Modernos é como ele fazia um humor e também crítica social, fazendo o filme ficar engraçado e divertido para crianças, livre para todos os públicos assistirem, entenderem a mensagem e a crítica. Acho que isso é muito importante e que deve ser com certeza mostrado para as pessoas de hoje em dia de uma outra maneira, né? Fazer outros temas, etc. Personagens interessantes. O próximo que vamos falar é Caninos Brancos, que já teve uma adaptação em 1991, baseado no livro escrito por Jack London. O livro de Jack London conta a história de um lobo e a sua jornada, desde os seus momentos em que ele vive numa natureza selvagem até os momentos em que ele é adotado, domesticado e civilizado. 80% do livro é contado através do ponto de vista do lobo. Em 1991, um filme foi lançado com Ethan Hawke e retrata bem a Corrida do Ouro, que é outros temas que o livro aborda. O filme, que foi uma adaptação da Disney, ignorou diversos elementos do livro original, deixando a história muito mais leve do que o livro realmente retratava. Não esperava menos, né? Em 1993, o filme ganhou sequência, Caninos Brancos 2, e também uma minissérie de TV. Agora, em 2018, a Netflix lançou uma série em animação, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. A obra de Jack London merece um live action em longa-metragem, que respeite todos os elementos originais, que respeite também o fato do filme ser contado do ponto de vista do lobo, e talvez utilizando os efeitos especiais modernos que agora temos disponíveis, como fizeram no caso em As Aventuras de Pi ou então em Mowgli, que respeitaram bastante a textura do pelo do animal e etc. Não deixando o filme como efeitos visuais sobrecarregados demais. Isso manteria o nível que a obra tem e poderia criar um filme épico bastante respeitável. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso quadro de... Qual é o nome da quadro? Inventário de cinema! Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso quadro Inventário de Cinema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, se curtem com nota. Se inscrevam, se curtam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o joinha lá embaixo, ativa o sininho, faz toda essa coisa. Comentem, dá sugestões para que... Dê sugestões para os próximos temas. Se inscrevam no Chuva de Cinema. Se inscrevam nas nossas redes sociais, a gente adora Ibope. Instagram, né? Vai lá. Se você tiver alguma crítica, deixa aqui embaixo que a gente vai ignorar, mas você pode dar sugestões também para próximos temas, esse sim a gente lê. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido de verdade, porque foi um saco pra gravar. Mas é isso, gente. Caralho. Eu odeio meu trabalho dele. De verdade. Valeu.
Eu já tô de saco cheio desse cara, já tem 3 canais. Eu odeio, então é um bosta. Tchau.